O golpe de mão é uma ação perigosíssima. A patrulha, se for de observação, ela é perigosa e muito aborrecida, mas menos perigosa que o golpe de mão. O golpe de mão tem como objetivo fazer alguns prisioneiros que são utilizados para informações do que está acontecendo por lá. É aquilo dali. Há umas posições, digamos, numa casa, a Casa Velha, sempre lá na Casa Velha bombardeada, foi por informações, quer de população, de alguém lá, de qualquer forma, uma informação que estava lá um grupo de alemães, na defensiva. Então se organizava o golpe de mão com um número indefinido, podia ser 10, podia ser 15, podia ser 5, ia à noite. Durante a noite ia chegando bem pertinho daquela casa, em máximo silêncio. Ao romper a madrugada, começar, quando ia clareando o dia, era a hora. Era hora de atacar, invadir, no tiro de metralhadora, granada de mão, baioneta, de qualquer forma. Matar os que fosse preciso e prender os que pudessem. Informa o repórter essa em edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças expedicionárias brasileiras. Chegou na hora de falar, você vai para a guerra, muda completamente a mentalidade da pessoa. Estava convivendo com a minha namorada, meus pais, né? Então, houve muitos conselhos, mau conselho para desertar. Eu falei, não, eu estou espiritualmente, eu estou apto para ir para a guerra. Agostinho, Isidoro e Manuel estavam entre os 679 representantes do então Mato Grosso, que foram para a Itália lutar contra os nazistas e fascistas. A força expedicionária só foi enviada para os campos de batalha quando o Brasil sofreu ataques em alto mar. O Brasil optou por seguir os aliados americanos, ingleses, franceses, e a partir daí o Brasil começou a ter os seus navios mercantes atacados. Então, no total, o Brasil perdeu 35 navios no Oceano Atlântico, que foram torpedeados, foram quase 2.000 mortos naquele período. Aníbal Benévolo, Itagiba, Arará. Até que no dia 22 de agosto de 1943, o Getúlio Vargas, que vivia o Estado Novo, declarou guerra à Alemanha e a partir daí a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foi um dos esforços, começou a ser formada. Depois de atravessar o Atlântico minado de explosivos poderosos e submarinos de tocaia, o navio transporte entra com os pracinhas do Brasil na Baía de Nápoles. Eu atirei muito, eu era do morteiro, dei muitos tiros de morteiro. Agora eu não via se matava alguém ou não, porque a bomba caía lá longe, né? De longe a gente via o combate, né? Lá era uma cidade iluminada, tanta munição, tanto tiro de canhão,
e metralhador, uma coisa que do outro mundo. Não devia existir guerra, porque devia ter união dos países para fazer negócio, né? Porque a guerra é uma destruição completa. A divisão conhece um dos mais rigorosos invernos registrados em 50 anos na região apenina. Na cordilheira, os termômetros baixam subitamente 10, 15 e até 19 graus abaixo de zero. É um novo inimigo. Por causa do frio, muita gente pegou pé de trincheira, muita gente teve muitas doenças em virtude disso, mas o soldado brasileiro, usando a sua criatividade, pegava lá o borzenguim, né, o coturno, botava folha, botava jornal, e os americanos ficavam fascinados, porque os índices de doença com brasileiros eram até menores do que com os soldados americanos. Por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Quem vai para a Itália nos dias de hoje, numa região dessas que foi ocupada pelos alemães, que os brasileiros combateram os alemães, vai ficar fascinado. Eles fazem desfiles cívicos com as crianças, os adultos, pelas ruas das cidades, com bandeiras brasileiras, bandeiras italianas, cantando a canção do expedicionário em português. Então a cerimônia é muito bonita, muito cativante. Cada canto ali onde teve algum combate, onde morreu algum brasileiro, tem um monumento evocativo, Monte Castelo, Montese, onde morreu Frei Orlando. Então é um povo que cultua muito a história deles, que neste momento é muito ligada à nossa. Tinha morrido 3 soldados brasileiros. E eles enterraram e puseram cruz. E na cruz eles escreveram: aqui tem 3 heróis brasileiros. Herói brasileiro. Passar por tudo aquilo que nós passamos, chegar e falar, bom, terminou a guerra, é a coisa mais maravilhosa do mundo. A palavra mais bonita até hoje que eu registrei. Então aquilo me marcou até hoje, me marca. Todos nós que estivemos em combate temos uma certa reticência em querer falar.
O 1º Batalhão do 11RI entrou em linha pela primeira vez ao final de 1944. Era uma tropa novata, sem qualquer experiência de combate, que havia acabado de sair da área de treinamento. Preparo mental não houve nenhum para uns homens que estavam enfrentando um exército, provavelmente o melhor exército da guerra. Na noite de 1º de dezembro de 1944, o 1º Batalhão substituiu elementos do Regimento Sampaio em Guanela, na região do Monte Castelo. Mesmo o PC da Divisão Brasileira, em Porreta Terme, era alvejado pela artilharia alemã. Isso a mais de 7 quilômetros do front. Tamanho era o controle do terreno pelo inimigo. Por isso era fundamental observar a disciplina de luzes e ruídos, em particular na região do Monte Castelo. Nós tínhamos entrado lá de noite, né? Porque não podia andar de dia, né? Era de noite no escuro. Não tem luz, não tem nada. O inimigo está lá em cima. De noite eu não lembro que sabia que era nem quem era. Eu só percebi, por favor, paga o cigarro. Deixa eu pegar a mão no meu braço, moleque, você sabe o que você está falando? Nessa altura eu não desejaria saber o que eu estou falando, não. Estou pedindo para o senhor pagar o cigarro. Me segurou para o braço, me levou na mão do meu comandante para me pôr na cadeia. O meu comandante falou, o capitão Heitor, falou: o que aconteceu, Marino? Eu falei: capitão, se o capitão vai postar que morrer e matar a família, espera a gente ir embora. Falei: a brasa do charuto do homem aí. Eu pedi com muito, por favor, para pagar. E meu capitão assumiu o comando. Os dois começaram a discutir. E pode ir lá para a sua trincheira. Aí ele chamou os outros oficiais. Falou: vamos embora. O capitão está muito valente. Deixa o capitão aí. E entregamos a posição para a companhia dele. Vamos embora. O 1º Batalhão posicionou mal suas companhias no terreno, deixando uma lacuna entre a 1ª Companhia, do capitão Contrim, e a 9ª Companhia, do capitão Hugo de Andrade Abreu. Os alemães logo perceberam esse ponto vulnerável. Ou qualquer coisa aconteceu, que houve um ataque contra o pessoal do 11, na companhia do 1º Batalhão. O Major Jaci que comandava. Eu não sei explicar bem se o alemão desceu com a patrulha, porque nós estávamos debaixo do Monte Castelo. O lugar que eu tomei posição foi chamado-se Bombiano, debaixo do Monte Castelo. Nós tivemos 3 ataques do alemão. Tivemos um às 11 horas, nós rechaçamos. Tivemos outro às 2, conseguimos rechaçá-los. Aí eles vieram a terceira vez, às 4 horas da manhã. Aí quando veio o terceiro ataque do alemão, eles vieram com tudo. E à nossa esquerda estava o batalhão comandado pelo Major Jaci Guimarães. E essa noite que aconteceu isso, eu passei a noite no telefone, um de um lado ou do outro. De um lado o capitão Hugo, do outro lado o Major Jaci. Porque o capitão Hugo me dava a informação, o capitão Jaci estava sem informação, porque nós estávamos em Bombiana, ali na questão de Bombiana, e à esquerda estava o 1º RI, o 1º Batalhão, né? E a 9ª Companhia que fazia ligação com a 1ª Companhia. E quando a 1ª Companhia andou falhando lá, o capitão Hugo que dava informação ao Major Jaci do que estava acontecendo, e por meu intermédio, ele ficava do lado e falava do outro, assim, os dois assim do lado. E bomba em cima, granada, morteiro. Eles chegavam assim, perto, assim, na frente, lá de onde... Aí é bala traçante, né? Vocês viram de onde é que estava vindo. O Major Jaci ainda tentou tapar essa brecha, levando até lá pessoalmente um pelotão da sua reserva. Mas o esforço foi inútil. O ataque alemão rompeu a linha brasileira. É tanto que veio depois uns tanques nossos, atirando também, e cortou a linha da telefônica da artilharia com a infantaria. Isso atrapalhou muito para a gente lá. E por isso houve até uma ordem de recuar do batalhão, que é o batalhão que eu pertencia. Aí que eu comecei a ouvir tiro
metralhadora lá para trás de mim, assim, longe, mas estava vendo tiro de metralhadora. Eu falei, mas que? Mas está aqui para trás essa metralhadora. Mas era eles que já estavam avançando por lá, o batalhão de lá, ó, correu. Daí veio um major de lá, nem nome não ficava sabendo, não conhecia. E veio pedindo socorro. Eu falei, meu Deus, eu não tenho socorro aqui, ué. O socorro aqui é correr, né? Não se podia acender um pau de fósforo no escuro, né? Então, tá uma chuvinha fina, muito escuro, só o granada, você via só fogo de granada, muito. Então, houve um recuo do batalhão. Mas eu estava com um companheiro, não sabia para onde ia, está escuro, então fui caminhando para um lado de um outro lugar que o nome hoje era Guanela. E fui, quando cheguei lá, vi uma casa, tinha duas moças arriando, já estava com um burro arriado, com colchão, panelas, tudo, disse que ia fugir, porque se o Tedesco vier, o Tedesco é alemão, viesse que postaria, via tudo, e ela não ia esperar. Uma patrulha inimiga que surgiu naquela região, fez uns disparos, pronto, aconteceu esse pânico. Abandonaram as posições e com isso deixaram o terceiro, como é que fala? Deixaram o terceiro batalhão à direita exposto. Mas nesse intervalo de 2 para as 4, meu companheiro de abrigo, até por sinal, chama João Santos. Ainda é vivo. Ele falou assim, meu filho, eu vou sair daqui. Olha, eu vou sair daqui para onde? Ah, eu vou sair daqui, eu não vou ficar aqui. Falei, senão eu vou me matar aqui. Falei, então você vai e eu não vou, eu fico. E eu fiquei sozinho. Falei, daqui eu não saio. Mas eu olhava para a direita e eu avistava os companheiros. No capacete dos companheiros nos abrigos para lá, né? E mesmo de noite, mesmo de madrugada, né? 3 horas da manhã, dava para ver. Mas eu olhei para lá, mas eu não vi ninguém, não vi capacete de ninguém. Eu falei, eu estou sozinho aqui? Quer saber uma coisa? Juntei uma lona no fundo, estava tudo barreada, né? Deu água, um buraco nós fizemos. Aí eu peguei assim mesmo aquela lona, embolada nela assim, botei debaixo do braço e saí fora do buraco. E saí pro morro abaixo ali. E eu não faço isso, eu tinha caído prisioneiro. Que eles já estavam circulando por lá. Eles estavam circulando e ia pegar nós de supetão. Então eu consegui, eu era o único cabo, tinha 12 soldados, quer dizer, um grupo de combate, né? Então eu combinei com a turma, falei assim, olha, houve essa demandada, caindo bomba do jeito que está, o que nós vamos fazer? Nós vamos reunir aqui e vamos ficar aqui dentro de casa, mas tem uma coisa, nós vamos ver se não caímos prisioneiros, nós estávamos mesmo perto do fogo mesmo. Então eu falei com a turma assim, nós vamos botar as granadas todas aqui no chão e vamos ficar todo mundo com metralhadora, se bater aí, nós não vamos atender. E se for alemão, cada um vai jogar uma granada na janela, não vão resistir para ver se não caem prisioneiro. Isso foi o que eu falei. No primeiro eu perguntei, quem é que é graduado? Não tinha nenhum. Eu era um cabo, falei, se vocês quiserem me obedecer, o conselho que eu dou é esse. Vocês concordam? Concordam. Então nós ficamos ali, mas acontece que quando, não sei se é 4 horas ou 5 horas, bateu na porta, eu fiz para a turma ficar em silêncio. Aí tornou bater e perguntou assim, tem algum brasileiro aí? Aí eu conheci, falei, tem senhor, quer fazer o favor de sair? Aí nós saímos. Aí ele, o tenente Arienhaus, da Santa Catarina, o alemãozinho era bravo para danar, assim, e fez um discurso para nós de arrepiar.
falou assim, gente, o nome do Brasil está em jogo. O que está acontecendo aqui é uma vergonha. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então eu convido todos vocês para nós assumir nossas posições. Desse jeito que está aí que ele falou. O tenente tinha que ser o líder. Ele tinha que ser respeitado. Podia ser gostar ou não dele, mas respeitado. Não podia ser, de modo algum, injusto, nem mostrar privilégios, mas tinha que ser um homem que todos obedecem. Porque vamos pensar, ele era um homem que quando ele saía do buraco ele gritava, vamos embora, ninguém escutava vamos embora, mas todo mundo levantava e ia atrás dele, embora a bala estivesse comigo. É preciso pensar nisso. A tropa fugiu de Guanela, largando pelo terreno o equipamento, o armamento, até alcançar Sila, 4 quilômetros morro abaixo. Minha companhia foi retomar a posição. E eu me encontrei com um ex-colega do 11, chamado Alcides Maia Rosa. E ele estava com a mão ensanguentada. E os olhos arregalados. Falei, Alcides, o que aconteceu? Roubado, estava procurando o pessoal dele, que eles espalharam. Depois que eu peguei o trilho para descer para a cidade que lá embaixo chama Sila, onde que nós partimos para a guerra, encontrando já com a tropa do 6º RI, que já estava um mês na nossa frente, que já estava acostumado lá na guerra mais. Então, eu fui descendo e eles subindo, todos armados, com metralhadora, fuzil, granada e tudo. Inclusive tem um que mora aqui que abriu os braços para mim e falou assim, ó, quem for brasileiro daqui não passa. Abriu, quem for brasileiro daqui não passa. Aí eu contei o caso para ele, ele falou assim, não pode deixar que nós já estamos acostumados com ele, nós botamos no lugarzinho deles, agora é meu. Mas aí descemos morro abaixo de madrugada e chegamos embaixo, era um córrego pequeno, mas tinha um córrego, depois tinha que subir, mas aí que subia, tornava a cair, subia, tornava a cair, e chegamos enlameados lá, do lado de lá do morro. Como naquela época, um carnaval do Rio de Janeiro tinha uma música popularíssima chamada Laurindo Desce o Morro, soldados que não perdoaram, né? Apelidaram o 1º Batalhão de Laurindo. Quem é que vem descendo o morro? Arrebanhando a gente. E vem descendo cantando. Quem é que vem descendo o morro? É o Laurindo que vem com a turma guia, que vem com a turma guia, que vem com a turma guia. O incidente com Laurindo é rico em ensinamentos, particularmente com relação ao valor da liderança e ao processo de recuperação do estado moral da tropa. O comando da FEB restabeleceu o poder combativo do batalhão, que teve um papel de destaque no decorrer da campanha. Vamos também dizer uma verdade. Tempos depois, o então Laurindo participou de ações violentíssimas de ataques da Força Expedicionária Brasileira.